Isaías, capítulo 5. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia, então por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso. As parreiras de que ele tanto gosta são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isto: as grandes e belas mansões serão destruídas, e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreira dará somente uns 20 litros de vinho, e 100 quilos de sementes produzirão somente 10 quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo, desde a madrugada até tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas, há música de harpas e de liras, de pandeiros e de flautas e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, nem levam em conta o que Ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades, toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Todos serão envergonhados, e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito e assim mostrará a sua grandeza. Deus fará o que é certo e assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. As cidades virarão montes de ruínas e ali as ovelhas e os cabritinhos encontrarão pasto. Ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras. Eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro, e dizem: que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer, para que nós fiquemos sabendo o que é. Que o Santo Deus de Israel realize depressa os seus planos, para que nós possamos conhecê-los. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livre os culpados e condenando os inocentes. Portanto, assim como o fogo queima a palha, e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão. Serão como plantas cujas raízes ficam podres e cujas flores são levadas pelo vento como se fossem pó.
pois vocês desobedeceram às leis do Senhor Todo-Poderoso e desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel. Por isso, o Senhor ficou irado com o seu povo. Ele levantou a mão e os castigou. As montanhas tremeram e os corpos dos mortos ficaram largados nas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor levanta uma bandeira para chamar uma nação que fica lá no fim do mundo. Com um assobio, ele chama o povo daquele país distante, e eles vêm correndo com muita rapidez. Nenhum dos seus soldados se cansa ou tropeça, nenhum descansa ou dorme. Eles estão preparados para lutar. Os cinturões estão bem apertados e as tiras das sandálias não se arrebentam. As suas flechas são pontudas e os seus arcos estão prontos para atirar. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Esses soldados rugem como leões ferozes que matam um animal e, rosnando, o arrastam para um lugar onde ninguém o pode arrancar deles. Quando chegar aquele dia, esse povo rugirá como o mar contra o povo de Israel. Se alguém olhar para a terra, verá somente escuridão e tristeza, e nuvens negras escondendo a luz. Capítulo 11. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos, bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina brilhará a glória de Deus. Naquele dia, o Senhor, com a sua mão poderosa, trará de volta para a sua terra as pessoas do seu povo que ainda estiverem na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Ramate, no litoral do mar Mediterrâneo e nas ilhas. Deus levantará uma bandeira como um sinal para ajuntar os povos de Israel e de Judá que estiverem espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ele os trará de volta para a sua terra. O povo de Israel não terá mais ciúmes do povo de Judá, e o povo de Judá não será mais inimigo do povo de Israel. Os 2 povos atacarão juntos a Filistéia, que fica a oeste. Eles conquistarão os povos que moram no leste e ficarão com as suas riquezas. Derrotarão os edomitas, os moabitas e os amonitas. O Senhor Deus secará o golfo de Suez e enviará um forte vento contra o rio Eufrates. Deixará que sobrem somente 7 ribeirões, que qualquer um poderá atravessar a pé. Assim como houve uma estrada para os israelitas que saíram do Egito,
também haverá uma estrada boa saindo da Assíria, e por ela passarão as pessoas do meu povo que estiverem vivas. Capítulo 26. Naquele dia, o povo de Judá cantará este hino: A nossa cidade é forte, Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles. E agora os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis e em ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti. Com todo o meu coração, quero estar contigo de noite. Com todo o meu ser, procuro conhecer a tua vontade. Pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Ainda que tenhas compaixão dos maus, mesmo assim eles não aprendem a fazer o que é certo. Mesmo aqui neste país onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal e não se importam com a grandeza de Deus, o Senhor. Ó Senhor, tu tens a mão levantada para castigar, mas os teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo teu povo, então ficarão envergonhados. Que o fogo da tua ira os devore. Ó Senhor, tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por ti. Ó Senhor, nosso Deus, temos sido dominados por outros povos e pelos seus deuses, mas confessamos que só tu és o nosso Deus. Aqueles povos estão mortos, não voltarão a viver. São somente sombras, não ressuscitarão, pois tu os castigaste e destruíste, e ninguém lembra mais deles. Tu, ó Senhor, fizeste a nossa nação ficar maior, aumentaste o território do nosso país, e isso trouxe glória para o teu nome. Castigaste o teu povo, ó Senhor, na nossa aflição oramos a ti. Como uma mulher que está dando à luz se torce e grita de dor, assim estávamos nós por causa de ti, ó Senhor. Nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas não demos nada à luz. Não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país, nem fizemos aumentar o número de pessoas na terra. Os mortos do nosso povo voltarão a viver, os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria. Como o orvalho que tu envias dá vida à terra, assim, de dentro da terra, os mortos sairão vivos. Meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus, porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Capítulo 35. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão,
e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, e os rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão taboas e juncos. Haverá ali uma estrada, que será chamada de Caminho da Santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro. Capítulo 40. O Senhor nosso Deus diz: Consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória, e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o Senhor está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força com o seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória e ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm valor nenhum. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem?
Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe como se fossem palhas. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Capítulo 42. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu. Formou a terra e tudo o que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu povo: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de vocês. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Cantem ao Senhor uma nova canção, que ele seja louvado no mundo inteiro, pelos que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar e pelos povos de todas as nações distantes. Que no deserto e nas suas cidades Deus seja louvado, e que os moradores de Quedar o louvem. Moradores de Selá, alegrem-se e cantem no alto das montanhas. Que o Senhor Deus seja louvado e que a sua glória seja anunciada no mundo inteiro. O Senhor se prepara para a guerra e sai pronto para lutar, como um soldado valente. Com toda a força, ele solta o grito de batalha e com o seu poder derrota os seus inimigos. O Senhor diz: por muito tempo eu não disse nada,
Fiquei calado e não respondi, mas agora vou gritar como uma mulher em dores de parto. Vou me lamentar e clamar. Vou destruir os morros e as montanhas e fazer secar todas as plantas e árvores. Farei com que os rios virem desertos e com que todos os poços fiquem secos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz e aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas e eu as cumprirei sem falta. Mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos, todos os que dizem às imagens: vocês são os nossos deuses. O Senhor diz: escute, gente surda, olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo, e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Mas eles foram assaltados e roubados, foram postos na prisão e trancados nas celas. Os seus inimigos os levaram como prisioneiros, e não há ninguém que os ponha em liberdade. Ah, se um de vocês desse atenção ao que estou dizendo, se daqui um dia alguém escutasse com cuidado. Quem foi que entregou o povo de Israel aos seus inimigos? Quem foi que deixou que ele fosse roubado? Foi o próprio Senhor, contra quem temos pecado. Não quisemos seguir os seus caminhos, nem obedecer às suas leis. Por isso, ele derramou sobre nós a sua ira e nos castigou com uma guerra violenta. A sua ira queimou como fogo em volta de nós, mas mesmo assim, ninguém se importou. Nenhum de nós conseguiu aprender nada. Capítulo 43. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. O Senhor Deus diz: tragam o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal todas as nações, ajuntem-se todos os povos. Por acaso um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? Algum deles disse o que está acontecendo agora? Que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam: é verdade mesmo. O Senhor diz: povo de Israel, você é a minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim, e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus, e nunca haverá outro depois. Só eu, sou o Senhor.
Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los. E de fato, foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o Deus que salva, diz ao povo: por causa do meu amor por vocês, enviarei contra a Babilônia um exército que conquistará a cidade, e os gritos de alegria dos babilônios virarão choro. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. O Senhor diz ao seu povo: vocês se enjoaram de mim e pararam de me adorar. Vocês não me ofereceram carneiros para serem queimados em sacrifício, nem me honraram com outros sacrifícios. Eu não os obriguei a me apresentarem ofertas de cereais, nem fiquei exigindo que me oferecessem incenso. Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim, nem tiveram de me oferecer a gordura dos animais para me agradar. Pelo contrário, vocês me cansaram com os seus pecados e me aborreceram com as suas maldades. Mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Meu povo, se você tem uma causa contra mim, vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas provas e veremos se você tem razão. O pai da sua raça pecou. Os seus profetas também pecaram contra mim, e as suas autoridades profanaram o meu templo. Por isso, eu deixei que Israel fosse destruído. Deixei que o meu próprio povo fosse humilhado. Capítulo 60. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas. Mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe. As suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria. Cheio de emoção, o seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. De Quedar e de Nebaiote virão carneiros que serão oferecidos no altar de Deus, como sacrifício que agradam a Ele. O Senhor fará com que o seu lindo templo seja mais belo ainda. Que navios são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas voltando ao pombal?
São navios que vêm de longe. Os maiores vêm na frente, trazendo o povo de Deus de volta para o seu país. Trazem também prata e ouro para oferecer ao Senhor, o Santo Deus de Israel, que deu a vocês, o seu povo, muita glória. O Senhor diz a Jerusalém: estrangeiros reconstruirão as suas muralhas, e os reis deles trabalharão para você. Eu estava irado e por isso a castiguei, mas eu a amo e tenho compaixão de você. Os seus portões ficarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que as nações, guiadas pelos seus reis, tragam as suas riquezas para você. As nações que não a servirem serão destruídas, elas serão completamente arrasadas. Cipreste, pinheiro e zimbro, que são as melhores madeiras do Líbano, serão trazidos para você, a fim de tornarem ainda mais belo o meu templo, o estrado onde descanso os meus pés. Também virão os filhos dos reis que a exploraram e maltrataram, e se ajoelharão em frente de você. Todos os que a desprezaram virão até você e encostarão o rosto no chão. Você será chamada de Cidade do Senhor, a Sião do Santo Deus de Israel. Nunca mais você será odiada, nunca mais será uma cidade abandonada sem moradores. Eu farei com que você seja bela e poderosa, com que seja para sempre uma cidade alegre. Nações e reis estrangeiros cuidarão de você, como a mãe que dá de mamar ao filho. Então você ficará sabendo que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Em vez de bronze, eu trarei ouro para você, e prata em vez de ferro. Trarei bronze e ferro em vez de madeira e pedras. Farei com que a paz seja o seu rei e com que a justiça a governe. Nunca mais haverá violência na sua terra. O seu país não será destruído e arrasado novamente. Você chamará as suas muralhas de salvação e os seus portões de louvor a Deus. Nunca mais o sol a iluminará de dia, nem a lua de noite, pois eu, o Senhor, serei para sempre a sua luz, e a minha glória brilhará sobre você. Eu serei o seu sol e a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. A minha luz brilhará sobre você para sempre, e os seus dias de luto chegarão ao fim. O seu povo fará o que é direito e para sempre será dono da terra prometida. Eles são a planta que eu plantei, com as minhas próprias mãos eu os fiz, para que eles mostrem a todos a minha grandeza. Este punhado de gente será um povo numeroso. Esta nação tão pequena será a mais poderosa de todas. Eu sou o Senhor, e logo, no tempo certo, farei com que isso aconteça. Capítulo 61. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito. Serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo estrangeiro virão e cuidarão das suas ovelhas, das suas plantações e das suas parreiras. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna.
A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam. Mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz: Eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa, e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor, por causa daquilo que o Senhor nosso Deus fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele.